Olá, seja muito bem-vindo ao RemaCast, o seu podcast de fé, inspiração e transformação. Eu sou o pastor Rafael dos Anjos, nós estamos aqui nos estúdios da Marketing, do meu grande amigo Marcelo, e também estamos recebendo aqui todo o apoio de transmissão com a Help produtora dos queridos Wellington e Aline. E antes de continuar esse vídeo, eu já quero pedir para que você se inscreva e ativa o sininho de notificações para receber todas as notificações, inclusive dos próximos episódios. Hoje nós vamos falar sobre um tema que inspira cuidado, coragem e transformação. Outubro Rosa é mais do que um lembrete sobre prevenção do câncer de mama, é um convite para que cada mulher reconheça sua força e o valor que há nelas. Cada gesto de autocuidado é um passo de fé. Cada exame é uma declaração de esperança e cada vitória é prova de que a vida pode florescer mesmo em tempo de dificuldades. E é com esse espírito de superação que nós abrimos essa conversa tão especial. E hoje, a nossa convidada para essa conversa é a Renate Márcia Frenner, pós-graduada em Economia, mãe da Júlia e da Helena. Renate, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade de compartilhar um pouco da minha história e poder contribuir também com o desenvolvimento e crescimento das pessoas ao todo. Amém. Renate, vamos começar aí do início de tudo. O momento em que há o diagnóstico, sintomas, esse momento em que a gente sabe que esse diagnóstico ele é de fato um divisor de águas. É um antes e um depois. A nossa vida com certeza nunca mais é a mesma a partir daquele momento. Então eu acredito que é muito importante a gente falar primeiramente aqui o princípio de tudo, né? Como começou? Você sentiu alguma dor, ou foi um exame de rotina? Como que aconteceu? Fala para nós. A minha história ela é um pouquinho delicada em falar, até porque eu vinha de uma sequência de muitos traumas. Perdi meus pais, em um ano perdi minha mãe, logo em seguida, no mesmo ano, perdi meu pai, diferença de 8 meses. Logo em seguida veio a minha separação, que se estava completando 18 anos, com 2 filhas pequenas, uma com quase 12 anos e a outra com 6 anos. Então o desafio estava bastante significativo para mim encarar o negócio. E logo depois da sequência acabei me envolvendo com uma outra pessoa, porque eu estava numa situação, vamos dizer, debilitada, né, emocionalmente, então eu estava frágil, então tudo que estava me aproximando era tudo tranquilo, né, então, era mil maravilhas. E aí eu me deparei com uma situação bem delicada nesse relacionamento, foi uma pessoa que eu acreditava que eu conhecia, mas na verdade não conhecia. E durante esse período, tive vários conflitos com o pai das minhas filhas por conta dele, e durante esse período eu sempre me cuidei, sempre fui uma pessoa de cuidado, tanto de saúde, alimentação, cuidados médicos e tudo mais. E durante esse período, no autoexame, eu desconfiava que tinha algo de estranho. Só que aí, com isso veio, o meu desligamento da empresa que eu trabalhava, que eram 19 anos que eu estava trabalhando, tinha uma responsabilidade pela área, então foi um baque para mim bastante significativo. E para completar o jogo, veio a pandemia. Uhum. Então a pandemia, ela, querendo ou não, distanciou, a gente não sabia o que poderia, o que não poderia, então era uma coisa incerta e me gerou bastante desconforto com relação a isso. E aí eu pensei, primeiro eu vou cuidar, vamos ver no que vai dar essa pandemia e vou buscar me recolocar no mercado de trabalho. E nesse período eu já estava fazendo um trabalho de coach, Uhum. junto com uma profissional de Blumenau, e aí ela começou a trabalhar tanto o lado emocional, meu reposicionamento profissional, pessoal, meu autoconhecimento, que era o que eu fui buscar mesmo. Uhum. Colocando em xeque se fazia sentido aquele meu relacionamento, se aquilo que estava acontecendo entre eu com o pai das minhas filhas estava fazendo sentido, se o porquê daquilo. E aí então eu voltei para o mercado de trabalho, em plena pandemia,
E aí eu me organizei para fazer então meus exames anuais. Uhum. E aí eu me deparei com uma situação bastante delicada, que num primeiro momento eu achava que era só um lado e quando eu fui diagnosticada eu estava com carcinoma bilateral. E onde o lado esquerdo estava bastante agressivo, então eu tinha que entrar urgentemente com tratamento. Uhum. Então, eu desabei, Imagino. né, desabei porque nesse período, eu acabei me separando também dessa outra pessoa, Uhum. uma forma muito triste, né, por Traumática. muito traumática, não só para mim, mas sim para minha família, que eu falo família, é Uhum. as minhas filhas e o pai das minhas filhas, por mais que a gente fosse separado, né, Sim. foi muito traumática. E Aham. isso abalou bastante, todo o andar, né. Eu tinha recém, contrata eu fui recém-contratada nessa empresa, Uhum. então imagina, me afastar, período de pandemia, com Uhum. 2 meninas para criar, então tudo era muito incerto. E do autoexame até esse exame que você fez foi quanto tempo mais ou menos? Aproximadamente 6 meses, Bastante tempo. foi bastante tempo. Você acredita que se tivesse feito logo assim que você fez o autoexame, já buscar, investigar, resolveria algo? Então, aí que É uma veio incógnita, né, na é, verdade, né, na mas verdade, assim, em 2018, quando foi o ano que eu tive a minha separação, do pai das minhas filhas, ali eu fiz um exame, só que eu não voltei no médico, ali uhum, já tinha um sinal. entendi. Então, se eu tivesse dado andamento ali em 2018 para 2019, Aham, talvez não tivesse sido tão evasivo o meu tratamento. Mas hoje eu entendo que foi necessário ter passado por tudo isso, sim, porque hoje eu enxergo o amadurecimento que eu tive durante esse período todo. aham. E quando você faz o exame e é constatado, você chegou a buscar outros médicos para pegar uma segunda opinião? Ou no primeiro tratamento que você primeira clínica que você foi, primeiro médico já: "Não, é isso aqui, então vamos trabalhar isso aqui"? Foi um grande desafio a minha tomada de decisão, porque eu não tinha mais pai, não tinha mãe e eu tinha minhas Aham, filhas pequenas. E eu tinha que buscar um local onde que eu pudesse estar com as minhas filhas durante esse processo de tratamento. E aí foi um aprendizado eu dar um pé atrás e aceitar a ajuda do pai das minhas filhas. aham. E onde ele cedeu a mão e disse se eu quisesse fazer o tratamento, tanto que ele conseguiu um especialista na cidade de Jaraguá do Sul, então Uhum. eu aceitei. Vocês estavam separados quanto tempo? Nós estávamos separadas 2 2 anos, 2 anos. E ele anos. estendeu a mão para auxiliar você naquele momento. Exatamente. Aham. Então aqueles momentos de crise, de choque que a gente estava tendo, Uhum. as coisas começaram a acalmar, né. Então Certo. onde ele estendeu a mão e convidou então para eu fazer o tratamento em Jaraguá do Sul. Uhum. Então, as meninas já estavam morando com ele por conta dos ocorridos que tinham né, do meu relacionamento anterior. Aham. E aí eu aceitei. Então, eu fui me consultar num especialista em Jaraguá do Sul, tinha feito toda a consulta em Blumenau, e aí eu fui então ouvir uma segunda voz. Uhum. E foi assim, vamos falar assim, um amor de primeira vista com o médico. Ele Sim, tinha um carisma, ele realmente era um anjo. Veio um sim. anjo para mim que Aham. caiu no meu colo e disse: "Não, é ele mesmo que vai cuidar de mim a partir de Aham. agora". Certo. Então era próximo da onde eles moravam, né, então isso tudo facilitou, né, Uhum. para o tratamento. Então, onde que eu tomei então a decisão de fazer em Jaraguá do Sul. E qual foi o tratamento sugerido na época? De ambos os médicos foi tanto a quimioterapia pré-cirúrgico, né, Uhum. porém teve uma grande diferença, porque o médico de Blumenau tinha me recomendado fazer a implantação do catéter para ser mais Sim. facilitar o processo, né, de Uhum. quimioterapia, porque eu iria fazer 16 sessões de quimioterapia, ambos falaram os mesmos números de quimioterapia, talvez a medicação ia mudar um pouco, mas o número era o mesmo, e a diferença era colocar ou não colocar catéter. E o médico de Jaraguá disse não, Não colocou? não colocou, foi tudo Uhum. pela vias, né, Aham. pelas veias. Hã, eu abri mão de qualquer questionamento, eu era uma pessoa muito de questionar, muito de querer Sim. saber o que vai acontecer
amanhã, depois da manhã, e Uhum. eu desacelerei, comecei a desacelerar e olhar, eu vou fazer o que o médico me recomendar. Hum. E aí eu não perguntei por que que ele não quis colocar o catéter, eu só depois do final, entre o final da aplicação de quimioterapia e a cirurgia que eu perguntei para ele: "Mas doutor, por que que o doutor resolveu não colocar catéter?" Ele disse: "Renate, quando você vai fazer a cirurgia, você vai observar que o catéter iria te atrapalhar depois na cirurgia." Uhum. Então, assim, cada detalhe fez uma grande diferença na escolha do especialista que Sim. me acompanhou. Então, eu fiz 16 aplicações. Sessões. Aham. Dentro, as 4 primeiras eram aplicações que normalmente os pacientes recebem uma diferença de 3 semanas. Ele conseguiu fazer, o meu corpo aceitou de tal forma em fazer a cada 2 semanas. Uhum. E depois eu entrei com 12 sessões semanais. Ali eu tive algumas interrupções pela resposta do meu corpo, né, que ele não, a questão da plaqueta, então Sim. a gente acompanhava. Mas durante esse período eu me senti segura, Hum. tanto por ele como médico, tanto pelos enfermeiros, pela clínica, pelo tratamento, Uhum. né, então foi um período muito desafiador para mim. Imagine. Essas sessões de químio que você fez foram todas o mesmo tipo de medicação? Ou você tomou a vermelha, a branca, como é que As 4 primeiras foram as vermelhas, foram as mais aham. intensas, Sim. né, E como o durante seu corpo reagiu ali? ali que foi o grande Por desafio, né, porque todo mundo se preocupa com o cabelo, com o bem-estar, com, isso, né, sim, e mulher que é mulher sempre olha para isso, com né. certeza. Então na primeira sessão reagiu muito positivamente, né, o Uhum. médico até se surpreendeu, porque na primeira ele já deveria ter feito a queda de cabelo, Aham, e ela veio só na segunda sessão. aham. E na segunda sessão ela começou a me assustar, e foi bem beirando entre o Natal e o Ano Novo. Uhum. E aí eu fiquei na dúvida se eu cortava o cabelo ou não cortava, mas eu vi aqueles cabelos caindo e aí eu me encorajei. Olhei para eles. Não é o cabelo que vai me fazer seguir em frente ou não seguir. Hum. Não vai ser o cabelo que vai me dar saúde ou não dar saúde nesse momento. E sim, Uhum. ele vai ser o precursor para me poder seguir em frente. Sim. E aquilo foi um propósito para mim, coloquei para mim dizendo o seguinte: vou raspar meu cabelo total, né? Uhum. Porque aquelas quedas constantes estavam me atrapalhando. Uhum. Durante esse período também estava tendo acompanhamento psicológico, né? Uhum. Justamente porque eu vim de um trauma e junto com essa situação toda da doença, né? E aí eu raspei meu cabelo na virada de ano e encarei. Uhum. Comecei a enxergar de que eu não precisava dar ouvidos para as outras pessoas, o que Perfeito. elas iam pensar de mim, Uhum. né. Então, foram 4 sessões e durante essas 4 sessões foi bastante significativas, porque no final de janeiro o médico fez um exame para poder ver como é que foi a reação do meu corpo em relação ao tumor que estava em mim, né, Uhum. porque ele não era meu, ele estava em mim. Amém. E por conta disso ele olhava para mim, olhava para o exame e não conseguia entender que reduziu mais de 75%. Ou Graças seja, a é uma Deus. es pelo grau que ele estava, né, porque eu tinha, se eu não me engano, estavam 4 no esquerdo, 3 no outro. Então, assim, fazer essa redução, ele iria ocorrer no lado esquerdo, mas aconteceu nos 2. Aham. Então surpreendeu bastante ele, Sim. né, então o corpo reagiu bastante Uhum. positivamente. Uhum. E aí depois a gente entrou então com as 12 sessões brancas, Entendi. que eram semanais. Uhum. Perda de paladar, inchaço, tudo isso você também passou, atravessou? É, eu não tive, as náuseas tinham, mas eu não tinha vômito, não tinha não tive. Eu acho que eu entendo, acredito muito de que a forma como eu conduzi, eu aceitei o processo, a partir do Aham. momento, daquele momento que eu disse assim: "Vou cortar meu cabelo, não vai ser o cabelo que vai ser me Uhum. impedir para mim ter essa Uhum. segunda chance", né, que a Uhum. vida estava me proporcionando, Sim. né, Deus estava me proporcionando essa segunda chance. Eu entendi que tudo foi conduzido mais levemente. Uhum. Então, tive mal-estar, eu na semana que eu fazia a aplicação, eu não podia nem olhar a clínica, Uhum. que era normal, o médico mesmo falava: "Renate,
tem paciente que chega aqui vomitando, Aham. né, então cada uma tem uma Reage reage diferente, né, Renate? É interessante porque em outros episódios, conversando com outras mulheres, algumas relatam realmente que ficavam muito nauseadas ao ponto de vomitarem, né? E outras disseram que não tiveram nem náuseas. Aí você já disse que tinha náuseas. Então, cada corpo, cada organismo realmente ele responde de uma forma diferente, né? sim. E é impressionante, quando você, abre mão do da questão Da da resistência? eu não quero, não. Sim. A partir do momento que você abre mão de beleza, né, quando Uhum. você olha assim: "Depois eu recupero", né. Exato. O inchaço veio natural, né, Aham. porque eram drogas fortes, Sim. corticoides Corticoide. fortes, né, Uhum. Sim. e aí as veias, querendo ou não, elas sumiam, Aham. né. Então foi um grande desafio, porque teve vezes que eles furavam e não achavam a veia, Uhum. mas eu entendia que, eu precisava passar por aquele processo. A importância de você cuidar da tua saúde mental, né, também, porque se você tiver bem na mente, aí você toma, decisões de muita coragem como você teve, Sim, né. Porque tem gente que reluta com isso ainda, né, os cabelos estão caindo, a pessoa está sofrendo sofrendo muito, mas em medidas, de conta-gotas, então existem sacrifícios que vale a pena, porque vão trazer benefícios para sempre. sim. E isso que você fez realmente é um sacrifício, né. A mulher que é vaidosa, que o cabelo é o coração da mulher, né. Então, mas quando você toma uma decisão como você, parabéns, muita coragem de tomar essa decisão, né. É, eu enxerguei, né, teve uma vez que a minha irmã falou, disse assim: tem que enxergar de que isso é passageiro, Hum, né, é o momento que estás passando". E isso. realmente foi isso que aconteceu. Então, isso foi um combustível também para minhas filhas, Aham. enxergar de que no momento de pandemia, numa incerteza, no auge da pandemia nós Uhum. estávamos em Uhum. 2021, Uhum. encarar uma doença, porque o câncer, quando fala câncer, é uma palavra muito pesada, Exato. né. E eu, por ter tido o histórico também na família, porque a minha mãe também estava com câncer de mama, mas não teve nenhuma relação com o que estava em mim, né, Aham. e não foi por isso que ela faleceu, muito pelo contrário, ela viveu 19 anos e não foi por isso que ela faleceu. Uhum. E também eu tive histórico do meu irmão, né, que foi estômago e testículo, então também não tinha relação. Então eu fui buscar saber se as minhas filhas futuramente precisam ter uma Você atenção fez o exame para fiz o exame genético, genético. não tem relação Graças a nenhuma. Deus. Então, para mim está muito claro, que a origem da doença, né, Aham. são alguns sinais que eu não estava enxergando lá atrás. Uhum. Uhum. E quando a gente não dá sinal, o corpo responde. Exato. Então, falando tecnicamente, o médico mesmo falou: "Do que veio, não sabemos. Se Aham. desenvolveu e ele se instalou em mim naquele período, Uhum. e eu tive que administrar e assim eu fiz", Sim. né. Você está no RemaCast e não se esqueça de se inscrever aqui no canal e também de ativar o sininho e deixar o seu comentário. A sua opinião nos ajuda muito a crescer e continuar trazendo conteúdos iguais a esse de muita qualidade e testemunhos tão incríveis, como o da Renate, que está aqui com a gente. Renate, a gente sabe que no meio de uma tempestade como essa, é muito importante um farol, né? Tá tudo escuro, não tem muita saída, e eu vejo esse farol como a rede de apoio que está perto de nós, né? Família, amigos. No momento, nesse processo, eu sei, pior ainda a questão da pandemia, né? Porque não pode haver esse juntamento, né? Mas como é que você lidou com isso? Você teve uma rede de apoio que foi importante? Eu entendo que o maior rede de apoio que eu tive foi da família, Hum, né. Quando se fala em família, eu falo filhos e até o pai, que por mais que a gente, esteja separado, a gente é uma família, não hum, deixa de ser uma família. Acho que entendo que foi muito significativo e foi um alicerce uhum, para poder seguir em frente e acreditar que eu ia sair vitoriosa dessa batalha, né, uhum, que iria sair melhor do que eu entrei uhum. e que eu seria um exemplo para minhas filhas.
e que por mais que a gente estava numa pandemia, no auge da pandemia, que não poderia ter contato pessoal, muitas energias vinham, Hum, né, através de energias positivas, orações, votos de melhoras, então, isso tudo contribuiu, uhum. positivamente. E eu aceitei também isso, Isso é né. importante. As meninas novinhas, né? As meninas estavam com 12 e elas estavam, uma estava indo para os 13 já, 13 para 14 anos, e a outra já estava com Ne 7 para 8 anos. Nesse processo, Renate, normalmente, muitas pessoas se aproximam da gente com aquela pena, né, aquele sentimento de autopiedade e tal, né, de compaixão também, e eu acredito que a gente não quer isso, né, nesse momento a gente não precisa, eu não preciso que ninguém tenha pena de mim, porque eu não tô morrendo, mais ou menos assim, né. Ao olhar para as tuas filhas, o que que você via nelas? Você em algum momento percebia que elas tinham esse sentimento? O que seria natural também, né? Ou você sempre via elas assim, te jogando pra cima, como que era? Eu enxergava muito positivamente, a Que reação bom. delas foram muito positivas. Por quê? Porque elas viam que o pai e a mãe estavam debaixo do mesmo teto e a gente estava na batalha junto, Aham. né, Na mesma guerra. na mesma guerra, exatamente. Então, assim, eu via que fortaleceu, elas se tornaram aliadas nessa batalha, no Uhum. sentido de dizer: "Não, vamos em frente, mãe, o que que a mãe precisa? Que bom. Mãe, o que que eu preciso fazer?". Então elas sentiram, claro, natural, porque elas, Normal, né, claro. imagina, eram pré-adolescente, Sim. adolescente, então Aham. não sabiam nem qual caminho andar, mas Sim. eu entendo que elas amadureceram no tempo certo. Uhum. E é interessante porque esse processo, né, de câncer, como você falou, essa palavra ela pesa muito, né, Renate? E ela de fato nos remete à morte. Isso é inevitável. Tô com câncer e agora? A gente sabe que, infelizmente, a nossa mente ela não é educada, as nossas crenças pautadas nos nossos traumas acabam nos jogando sempre para o lado ruim da situação, ao invés de empurrar para as coisas boas, né? E quando você tem alguém do teu lado sinalizando, não, vai dar certo, isso é, sem dúvida nenhuma, é algo muito importante. E referente à fé, Deus, né, nesse processo todo. Aqui não é religião, mas o que que você, Sim. o que que você vê em referência à fé? O quanto que ela contribuiu e te ajudou nesse processo também? Eu entendo que ela foi uma âncora para o Uhum. meu período todo e para eu estar hoje aqui também, né. Sim, Eu tinha passado por várias batalhas, e aí eu estava meio descrente, sim. né, tinha deixado de lado. Aham. E até porque eu dava mais valor para outros pilares da minha vida. Perfeito. E quando eu me deparei, quando veio, hoje eu sou grata por tudo que eu passei. Então a Uhum. gratidão ela está comigo. Uhum. Vim de uma educação familiar sempre muito a questão de, não religião, mas sim em Deus, Relação acredita, com Deus. relação, exatamente. Aham. Não esquecer que nós não estamos aqui só por estar, né, nós temos Sim, um propósito aqui também. certo. E por conta disso, hoje a gratidão ela faz parte da minha vida de uma forma muito mais positiva. Ela me Uhum. deu mais significado, né. Sim. A oportunidade que Deus me deu, me concedeu e a vida me deu uma Uhum. segunda chance. E Uhum. eu aproveitei. Sim. Essa questão do propósito, existe um versículo bíblico que diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Até mesmo os dias mais difíceis, que no dia, no momento, parece um redemoinho e você não sabe onde que é a saída desse negócio, Verdade. mas com o passar do tempo você vai aprendendo tantas coisas importantes, né? E hoje, como é que você enxerga a vida? Porque passar por uma jornada igual a essa realmente é só para valentes, né? E não que a gente queira ser valente para passar por isso, mas tem que ter muita valentia, muita coragem. E eu acredito que passando as prioridades mudam, não sei, eu tenho essa impressão dos momentos difíceis que eu passei. Queria ouvir de você. Como você vê, qual é a tua visão de mundo hoje depois desse processo, Renate? A vida, ela é passageira, Sim. então você precisa E aproveitar, rápida. e muito rápida. É. Então você tem que aproveitar cada momento, você não tem que olhar muito para o futuro. Sim, tem que existir um planejamento. Uhum. Então ela me fez enxergar algumas coisas que eu estava dando valor, principalmente para o trabalho,
Sim. esquecendo as outras coisas, como família, própria questão da relação com Deus, a questão da saúde, sim, eu cuidava, mas não cuidava tão bem quanto, porque quanto mais você trabalha, mais você perde o foco na questão da saúde. Então, Uhum. foi esse o caminho, esse olhar. Sim. Então, eu entendo que você tem que aproveitar cada momento. Não, não pensar nos outros primeiro também. Né? Uhum. Isso é uma das coisas que eu tinha muito forte. Eu Sim. pensava, me dedicava mais aos outros, Não né? sabe Até dizer não para não sabia ninguém. dizer não. O próprio o trabalho, né? Então eu Uhum. botava o trabalho na minha frente, né? E hoje eu dou prioridade a mim, né? Eu Uhum. cuido de mim. Uhum. Então eu tenho minha rotina, mas não é desenfreada. Né? Tem Sim. muita gente, vou para academia 7 dias na semana, 3 horas por dia. Não, não. Eu tenho minha atividade, eu tenho minha alimentação, eu tenho meu tempo com a minha família, eu tenho um tempo só para mim, né? Então Uhum. hoje eu moro sozinha, então é um desafio, né? As minhas filhas não moram comigo, mas foi um grande, um outro ensinamento, né? Sim. E eu entendo que tudo tem um significado. A partir do momento que você permite entender qual é o significado, qual é o aprendizado, as coisas se tornam mais leve. Uhum. E a questão de não perder, né, o contato com as pessoas de uma Sim. forma leve, né, respeitar o tempo do outro Uhum. e também enxergar de uma forma em que tem pessoas que estão na nossa vida hoje que daqui a pouco não fazem mais sentido para nós, Uhum. né? Uhum. Então, entender Sim. levemente. Nesse processo, aonde você destacaria o momento em que você sentiu no teu coração que ali foi a virada de chave? Ali você teve que esperar todo o tratamento para o final vir o diagnóstico e dizer, não, agora você está restaurada? Ou teve um momento ímpar ali no meio que você diz, não, aqui ó, esse dia foi o dia que eu tive uma convicção no meu coração, no meu espírito que eu estava curada? Eu teve algumas fases, né, do período de tratamento que me fez entender que eu estava curada, né. Primeiro porque a minha crença, né, de acreditar, ter a crença em Deus, eu acho que foi uma coisa muito forte, né. Uhum. A decisão ali quando eu resolvi cortar o meu cabelo, definitivamente ali foi um dos principais marcos, mas eu entendo que após a minha cirurgia, que foi uma cirurgia invasiva, porque eu fiz a retirada total, porém eu poderia ter ficado, né, mesmo com o resultado que tinha dado, só que era uma mama doente e eu já estava decidida de que eu ia retirar. Aham. Então, pós-cirúrgico foi eu imaginava que era uma cirurgia e quando me deparei foi uma cirurgia muito mais desafiadora, Uhum. né? Então, aonde é que eu me deparei nesse momento foi quando a fisioterapeuta disse: Renate, você pode fazer uma caminhada depois de 20 dias, mas era uma caminhada de 300 metros apenas. Nossa. E é para uma pessoa que caminhava de 3 a 5 quilômetros, né? Aham. E esses 300 metros eu fiz em 37 minutos. Meu Deus. Aí eu deparei, olhei para o sol, lembro muito bem. Olhei para o sol, eu vou vencer. Daqui a pouco eu vou voltar meus 5 quilômetros. E botei um desafio para mim. Ou eu ia para a parte de ciclismo ou eu ia para a corrida. Aham. Resolvi para a corrida. Então hoje eu faço 16 Ah, é? quilômetros tranquilamente. Aham. Hoje eu faço 5 quilômetros aí em média 39, 42 minutos. Então, assim, os 300 metros que eu estava com tanta dificuldade em fazer há 5 anos atrás, Aham. hoje eu faço 5 quilômetros, Que né? legal. Então, assim, foi um momento assim não, eu me encorajei. Eu tô aqui, sobrevivi, Uhum. agora é encarar e desacelerar naquilo que não está sendo significativo para o Uhum. momento e nem para a Uhum. vida. Sim, é um dia após o outro, né, Renate? Com a Exatamente. ajuda de Deus. Sempre. A partir do momento que você faz a cirurgia, então, o teu tratamento ali
praticamente aquele protocolo é encerrado, mas você continua fazendo um tratamento de cuidado a cada 6 meses, como que funciona? Ali que foi um grão, porque assim, todo período foi um desafio. Por quê? Porque pós-cirúrgico eu tinha que esperar a biópsia Certo. para ver se eu precisava ou não precisava fazer a radioterapia. Aham. Todo dia pedia a Deus para iluminar para que não precisasse fazer a radioterapia. Uhum. E foi isso que aconteceu. Não Radioterapia precisou. não precisou. Então, me lembro muito bem que quando eu voltei do médico, ele disse assim: Renate, você não precisa fazer a radioterapia pelo resultado dos Uhum. exames. Uhum. Aquilo foi uma grande vitória, porque era Imagine. mais um tratamento que eu precisava fazer, né? Sim. E só o tratamento, então, de acompanhamento, né? Então, eu tomo uma medicação diária. Aham. Inicialmente, ele havia falado que eu iria fazer durante 5 anos, só que os estudos estão direcionando para a gente fazer em 10 anos. Então, tanto que agora fazem 2 meses que eu voltei, fiz meus exames de rotina. Ele perguntou: "Estás preparada para fazer 10 anos?" Eu olhei para ele: "Doutor, se é para me manter viva e com Uhum. saúde, vamos seguir em frente, Uhum. né?" Imunoterapia teve que fazer também? Não, não foi? Não, é só a medicação mesmo, né, Aham. que na verdade pra Manutenção, na a verdade. manutenção. Aham. Então, é uma medicação que eu consigo pelo plano de saúde, né, Sim. então tem seu custo sim pelo plano de saúde, mas graças a Deus, fiz e tenho esse acompanhamento. Então, a cada 4 meses eu volto no médico, faço alguns exames de rotina, Uhum. né. E tá tudo normal, graças a Deus também. Então, assim, com a minha rotina, né, de atividade física, da minha alimentação, isso tá fazendo Você isso mudou também. também a estrutura alimentar, também você Eu mudou a já vinha, dieta? né, sempre tinha, né, Sim. só por conta de que, como eu estava muito focada no trabalho, eu meio que me descuidei em alguns momentos. Aham. E por causa de todos esses traumas que eu tinha passado, né. Então isso afetou um pouquinho, me desequilibrei na alimentação. Sim. Mas assim, sempre fui uma pessoa de atividade física, nunca fui uma pessoa de parar, sempre fui Uhum. uma pessoa ativa. E Uhum. tanto que o médico falou, ele disse: "Renate, tu é uma das pacientes, poucas pacientes que eu tenho aqui", porque ele atende um número bastante significativo, tanto que ele não quis me aceitar como paciente, porque ele estava com a agenda dele lotada, mas Aham. ele me aceitou pela influência que acabei tendo, né, Sim. naquele momento. E ele mesmo falou: "Renate, tu és a poucas das minhas pacientes que continuam fazendo tratamento, atividade física Sim. pós-cirurgia, Aham. pós-tratamento. É Aham. importantíssimo. As mulheres precisam Sim. entender que elas precisam manter, Uhum. porque a saúde ela se mantém através de uma atividade física, de uma caminhada, de uma corrida, de um ciclismo, de uma musculação e a alimentação também, né? Uhum. Porque hoje, querendo ou não, a gente come Hormônios e muitos hormônios, né? Em que acaba prejudicando a nossa saúde, sim. né? Então, olhar, sim, porque o que que acontece? O nosso subconsciente ele vai contra, ele diz assim, não, porque é muito caro, porque é muito caro, porque não Sim. compra, é mais barato tu comprar o Uhum. trigo normal, vamos dizer Uhum. assim. Não, Uhum. hoje eu olho, não, isso aqui é bom para mim e tento inserir isso para minhas filhas Isso. também. Isso é uma realmente um ressignificar tua mente, né, teu Total. sistema de crenças, né. Porque a mente, ela de fato quer somente aliviar a bagagem para não precisar trabalhar muito. E como é que ela faz isso? Com o teu sistema de crença. Você está acostumado a fazer isso, faz isso. Então, para mudar isso, a tua mente vai ter que trabalhar e ela não está disposta a isso, Exatamente. né? E aí acaba te cansando mais. E as pessoas, só de pensar, às vezes eu brinco, né? Só de pensar em fazer uma caminhada de 16 quilômetros eu já estou cansado. A Ah, mente, ela te sabota em todo sim, tempo, né? Então a gente tem que realmente vencer essa força de resistência através do comportamento, da atitude, para de fato trazer um resultado diferente. E o que te ajudou muito, eu acredito também, foi essa questão de você já ter uma vida ativa fisicamente falando, né? Para o processo que você passou, né? De forma preventiva, você já tinha uma vida sim. ativa, né? De esporte. O médico até falou, ele disse que a reação do meu corpo para as 4 primeiras, quimioterapia, ele falou: "Renate, normalmente o corpo das mulheres não reage positivamente como reagiu. Talvez toda essa tua preparação", porque eu
eu tinha 43 anos. Então, é Uhum. um caso novo, né, Uhum. jovem, que Sim, normalmente se fala depois dos 50 anos. pois é. Tanto que a minha mãe, ela teve depois de 53 anos, então, Aham. é uma grande diferença, são 10 anos mais nova. Bastante. E ele mesmo falou, além disso, eu entendo que o tratamento, ele foi tão positivo e deu resultado positivo, hã, que não é só o médico que a gente faz a escolha. Uhum. Eu digo que 80% é a nossa mente, depende muito Uhum. do paciente, Uhum. né. Sim. Existe um versículo na Bíblia que diz: "Como você imagina na tua mente, assim você é". E se você real então você não é o que você é o que imagina ser. Então, se você se imagina no momento que recebe um diagnóstico: "Eu vou morrer", existe uma grande probabilidade de 80% de você morrer. Né, no Exatamente. momento que você diz: "Não, eu vou passar por essa, vai dar tudo certo". Existem os médicos que são capacitados e acima dos médicos, Renate, existe o médico dos médicos, o Senhor Deus Todo-Poderoso, e se ele tem realmente um propósito na tua vida, não tem por que ele te levar ainda. Se existe um propósito, e existe, porque você está aqui. Então Deus tem um Exatamente. propósito na tua vida e hoje esse propósito qual é? Você já sabe, né? Deus está te levantando nessa estação para você ser um testemunho. Aqui é uma prova delas, né? De você estar podendo Exatamente. falar aqui nesse RemaCast. São centenas, milhares de pessoas que vão assistir, que vão ser abençoados, que vão ouvir esse testemunho, vão ser encorajados, encorajadas, né? De que? De continuar acreditando que existe cura, existe restauração, e que mesmo que aos olhos da medicina pode dizer não, não tem mais o que ser feito, a última palavra não é do homem. Com certeza. Diagnóstico não é destino. Destino é o que Deus tem para nós. E enquanto ele tiver um propósito, a gente vai continuar respirando e sorrindo nessa vida aqui. Com certeza, eu digo que desistir nunca. É isso aí. É encarar, entender por que está passando, faz parte, né, da história, seguir como exemplo Uhum. e também deixar uma mensagem de um legado, deixar no coração das pessoas, né. Uhum. Eu entendo que isso é importante, Sim, né, demais. olhar, respeitar o momento de cada um, né. Uhum. Eu entendo que demonstrou, eu consigo hoje enxergar de que as palavras têm muito poder, Uhum. né, então muitas pessoas dizem: "Ah, eu tenho". Não, eu não tenho, eu Uhum. estava, né, Uhum. eu estava com câncer. Uhum. Então ter quer dizer que um dia vai voltar e não é esse o Uhum. objetivo, né. Então assim, as palavras elas têm muito poder, mas, Uhum. também confiar, né, ter fé. Sou Uhum. uma pessoa de muita fé, sempre fui uma pessoa de muita fé, por mais que eu tenha passado um período de desafio, mas é porque eu precisava passar. Sim. E hoje eu sinto muita gratidão por todo esse período, Uhum. porque eu estou aqui, É. né, então acho que é bem importante Exi olhar. existem 2 vontades de Deus, que é a vontade direta e a vontade permissiva. Existem coisas que Deus quer que aconteça na nossa vida, como nós, como pais, queremos que aconteça na vida dos nossos filhos. E tem coisas que a gente não gostaria que acontecesse, mas a gente permite que aconteça para que ele amadureça, para que ele cresça. Eu sempre vejo a enfermidade dessa forma. É um desejo de Deus? Não, mas é uma permissão. Porque se Deus não quisesse permitir, ele não permitiria e pronto. Mas se ele permitiu é porque há um propósito. E aí entra essa história como eu falava antes, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. No momento do furacão a gente não entende, mas depois quando tudo passa, a gente entende. E uma das coisas interessantes é que isso nos quando a gente tem uma maturidade, né, Renata, eu vejo isso em você, de você se voltar a Deus com mais intensidade. A luta não pode nos afastar de Deus. A luta tem que nos levar para mais perto de Deus. Né? Exatamente. Você tem filhas, você sabe muito bem o que é ser mãe. Eu sei o que é ser pai. Às vezes eu permito que meu filho passe por uma luta para ele vir para perto de mim, me abraçar e dizer: pai, eu preciso de ti. E às vezes Deus está de braços abertos também, só esperando que você vá para o braço dele e ele vai dizer: calma, eu estou cuidando de tudo. Vai dar tudo certo, filho, é necessário, mas isso aqui vai passar e ali na frente tem uma vitória preparada para ti. Com certeza é. E uma coisa que eu percebo também com tudo isso, as minhas filhas estão mais próximas, por mais que elas não morem mais comigo, Aham, elas estão mais próximas do que quando elas moravam comigo. que bom. Então elas realmente, eu acho A que restauração familiar aí, foi né? toda ela, foi toda ela. Que Então, lindo.
é algo bastante gratificante. Que história maravilhosa, Renate. Parabéns. Obrigada. A Bíblia diz que em todas as coisas nós somos muito mais do que vencedores. Vencedor não é quem vence todas as batalhas, mas vencedor é aquele que não desiste de nenhuma batalha. E você não desistiu e está aí o seu testemunho, né? Exatamente. Graças a Deus. Graças a Deus. Agradeço a você pela coragem de compartilhar essa história tão maravilhosa. E eu gostaria muito que você deixasse também uma mensagem para essas pessoas que estão nos assistindo, principalmente as mulheres nesse mês de conscientização, para que elas vejam realmente nessas suas palavras toda a sinceridade para não desistirem, para que elas possam continuar. Por favor, deixe essa mensagem aqui nessa câmera. Quero deixar uma mensagem tocante, no sentido de não deixar de olhar para você. Olhar todos os sinais que a vida te proporciona, às vezes por mais pequenos e a gente não quer enxergar. E são esses os sinais que fazem a gente olhar e ser um cuidado maior para nós. Deixe a música tocar na sua alma. Não deixe ela apagar a sua alma. O quanto é importante você cuidar de si próprio. E cuidar é tanto saúde, atividade física, ser um equilíbrio e viver. Viver não é olhar só o futuro, e sim o viver dia após dia e com um propósito. E nunca deixar a fé acabar. Amém. Obrigado, Renate, mais uma vez. E você que nos ouve e nos assiste nesse RemaCast, Deus continua operando milagres. Deus, ele é o nosso refúgio, fortaleza, e ele sempre está conosco em todos os momentos. Salmo 50:15 diz: no dia da minha angústia, eu clamei ao Senhor, ele me ajudou e o nome dele foi glorificado. Esse foi mais um episódio do RemaCast. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, de você compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece. Eu sou o pastor Rafael dos Anjos, espero você na próxima semana com mais um testemunho poderoso. Um beijo no seu coração, Deus te abençoe.